Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar o Jornal Terra Viva e veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Crescimento da atividade industrial tem refletido nos preços da laranja de mesa. Safras de café do Brasil e do Vietnã vão sustentar um aumento de produção global em 2023-24. Agronegócio paulista volta a criar empregos e tem o melhor abril dos últimos 4 anos. E ainda hoje é dia de celebração. O canal Terra Viva comemora 18 anos no ar, levando muita informação para todos os produtores do país. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. O Plano Safra 2023-24 será anunciado na próxima semana e há muita expectativa do setor sobre os valores e juros. A menos de uma semana para o anúncio do Plano Safra, produtores aguardam com expectativa o comunicado do governo. A expectativa é grande de todos os produtores, porque com essa mudança de governo, os produtores estão no aguardo em virtude da necessidade urgente de recursos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde estamos vindo aí de 2 anos de seca e o produtor está precisando de recursos para poder adquirir insumos e sementes e tudo isso para poder cultivar a próxima safra. O anúncio do Plano Safra será feito em dias separados. No dia 27, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, divulga os recursos para os grandes e médios produtores. No dia seguinte, é a vez da Agricultura Familiar saber o montante disponível que será anunciado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Pelos cálculos da CNA e também da OCB, seria necessário um aporte entre 405 e 410 bilhões de reais. O impasse está na redução da taxa de juros, que deve variar entre 3% e 2% para quem adota práticas sustentáveis na lavoura, o chamado Plano Safra Verde. A proposta não convenceu a área econômica do governo, já que vê um custo elevado nesta medida. Independente disso, a bancada do agro espera um volume financeiro capaz de atender a demanda da próxima colheita, que pode crescer em até 20%, de acordo com as expectativas do setor. Nós precisamos buscar recursos para pelo menos R$1,5 bilhão de reais para preço mínimo. Existem alguns casos que o milho já está utilizando. Melhorou um pouco ontem, anteontem, mas ainda com essa possibilidade de precisar do preço mínimo. Nós precisamos buscar linhas específicas para tratar de armazenagem, que é um dos grandes gargalos que nós temos. Não se fala mais em safrinha, a gente fala já em segunda safra, né? Dado o volume de produção de milho, principalmente nessa safra de inverno, e faz com que a gente precise de armazenagem para a soja e agora para o milho. E também, obviamente, buscar recursos que facilitem o acesso a seguro. No início da semana, os 2 ministros participaram de uma reunião com o presidente Lula, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acertarem os últimos detalhes antes do anúncio oficial. Os ministros cobram da equipe econômica mais liberdade para cumprir com as promessas do governo. Sem dar detalhes do que ficou acertado durante a reunião, o ministro Paulo Teixeira se limitou a dizer que o próximo Plano Safra será o mais robusto e sustentável da história do país, mesmo posicionamento adotado pelo ministro Fávaro. Nós vamos fazer o maior plano safra da história do Brasil e com conteúdos que atendem diferentes segmentos da sociedade que querem pedir. Ele vai financiar toda aquela gama de produtos que o Plano Safra sempre financiou. Os setores produtivos também aguardam ansiosamente pelo anúncio e lembram que um grande problema do país ainda é a questão da armazenagem. A gente espera que se aumente essa questão do financiamento e incentivo e até o acesso à armazenagem para pequenos e médios produtores também. É claro que os grandes produtores têm mais facilidade em obtenção de crédito e tudo. A ideia é que isso se amplie de tal maneira que pequenos e médios produtores possam também alcançar e ter seus armazéns nas propriedades. Para o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, o importante agora é que o anúncio atenda a todos os produtores. O importante é que o governo possa atender a todo mundo. Né? Atendendo todo mundo, eu acho que faz justiça, claro, levando em consideração quem produz realmente. As safras de café do Brasil e do Vietnã vão sustentar o aumento de produção global em 2023-24. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o volume colhido no mundo será 2,5% maior.
O Brasil deve colher cerca de 66 milhões de sacas e ajudar as exportações de café no mundo a chegar ao recorde de 122 milhões de sacas. O consumo mundial também apresentará um novo pico histórico, atingindo 170 milhões de sacas. As produções no Brasil e no Vietnã vão compensar a queda na Indonésia, que deve cair mais de 2 milhões de sacas. Então vamos ao Agritendências de hoje com o Silmar César Miller. Silmar que está mais uma vez com a gente aqui no estúdio. Silmar, boa noite para você, seja sempre muito bem-vindo, viu? Essa nova estimativa, né, da safra brasileira de café veio dentro da expectativa? Teve algum impacto aí no mercado? Muito boa noite, Vinícius. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma primeira projeção aqui para a próxima safra, né, 23, 24, de café arábica, que o Brasil é líder em termos de produção e exportação, e também do café robusta, que é referência aqui para o nosso Conilon, aqui, qual o Brasil também é um grande produtor, é o segundo maior produtor, só perde para o Vietnã, que é líder nesse tipo de café. Tendência realmente uma produção maior, isso já impactou inclusive no mercado nesta sexta-feira, os preços do café caíram, já vinham caindo nos últimos dias por pressão da própria colheita aqui da safra brasileira, que está em pleno andamento nesse momento, e agora sofrendo mais um golpe aqui com a tendência de uma produção maior do que vinha sendo esperado, conforme se dá divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontando aqui uma produção bem maior, tanto do arábica quanto também do Conilon, que é o café robusta produzido especialmente no sudeste da Ásia. Nos dois casos aqui, uma tendência de aumento da produção. É uma recuperação depois de problemas climáticos que afetaram a safra brasileira, especialmente do arábica no ano passado, que é a safra que está terminando agora, e também o Conilon do Espírito Santo, também sofreu muito com falta de chuvas, afetou também a produção que está sendo colhida nesse momento. E agora a tendência de recuperação, segundo essa projeção do departamento, isso foi suficiente para dar uma derrubada nos preços do café, principalmente do café arábica, aqui, que está preocupando já bastante o produtor brasileiro. Aqui em plena colheita aqui, e vendo os preços caindo com a tendência aqui de maior produção e ainda com uma certa dúvida com relação ao tamanho da demanda, se vai ser suficiente para compensar, para absorver toda a produção crescente dos dois tipos de café. A expectativa é que, pelo menos, aí se haja uma estabilidade nos preços, permitindo que o produtor brasileiro não tenha prejuízos nessa nova safra, que está indo muito bem em termos de produção, chuvas boas na época certa, ou sem chuvas quando não precisa dela. Então, produção boa aqui no Brasil, está faltando realmente um pouco mais de preço para o nosso produtor. Sem dúvida nenhuma. Silmar, chegamos na sexta-feira, né? E os mercados, como é que fecharam hoje, por favor? Bom, infelizmente não há boas notícias, Vinícius. Temos um dia aqui, ontem já foi mais ou menos assim, hoje as quedas nos preços dos grãos praticamente se aprofundaram nas bolsas internacionais. Aliás, caiu praticamente tudo hoje, tanto os mercados de grãos quanto os mercados da chamada soft commodities. Dia muito ruim por preocupações com a economia global. Tendência de mais aumento de taxa de juros na Europa, nos Estados Unidos. O Banco da Inglaterra acabou de aumentar novamente sua taxa básica de juros. Tudo isso leva a um sentimento aqui de que isso vai afetar o desempenho da economia global. Isso significa menor consumo. O petróleo, por exemplo, caiu hoje por conta disso. Fechou o dia com queda em torno de 0,2%. Bolsas internacionais de valores caíram também, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E no mercado de commodities foi uma queda generalizada. Olha um exemplo aqui, soja na Bolsa de Chicago, os contratos mais próximos com queda em torno de 1%. Os mais distantes, quase 3% de queda. Milho, 5,2% de tombo, realmente um tombo claro aqui no caso do milho. Trigo, menos 0,8%. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, o que vinha afetando, vinha permitindo uma alta dos preços dos grãos na Bolsa de Chicago eram temores com relação ao clima nos Estados Unidos. Clima que vinha muito quente e seco, só que agora começaram a surgir algumas previsões de volta de chuvas, ainda que insuficientes, mas temperaturas mais amenas. Isso deu uma aliviada nos temores do mercado, foi suficiente para derrubar os preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Não sei se isso vai continuar na semana que vem, vai depender muito da situação climática, mas hoje realmente ficou muito claro essa influência climática no desempenho desses produtos. A própria queda do petróleo, o aumento do dólar no mercado internacional, foram outros fatores também que contribuíram para essa depressão dos preços agrícolas nas duas bolsas, Bolsa de Nova York e também de Chicago. Então, soja, milho e trigo com fortes quedas, na Bolsa de Nova York não foi diferente. Algodão caiu 1,8%, café arábica tombou, como eu já mencionei, 3,2% no dia de hoje. Açúcar
negociado em Nova York também com a queda forte de 2,7%, também a pressão da própria colheita nova da safra brasileira também ajuda a depreciar os preços lá fora. Suco de laranja também caiu 0,7%, cacau também menos 0,2% e o próprio boi aqui na Mercado Futuro da B3 também, depois de ensaiar umas altas durante a semana, voltou a cair nesta sexta-feira, Vinícius. Perfeito, Silmar. Vamos aguardar então na semana que vem esses números aí. Obrigado mais uma vez pelas suas informações, sua análise. Bom fim de semana para você. Obrigado. Parabéns ao nosso Terra Viva, né? 18 anos hoje, Exatamente. Né? Hoje, daqui a pouquinho, a gente tem aí uma reportagem especial. 18 anos, parabéns também para você, viu? Participando aí dessa história do canal. Obrigado, Vinícius. Até a próxima. E o crescimento da atividade industrial tem refletido nos preços da laranja de mesa. Mesmo com a demanda prejudicada por causa das baixas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste, o valor de comercialização se mantém positivo. A explicação é simples. Os produtores passaram a priorizar o atendimento à indústria e reduziram a venda no mercado in natura. Para se ter uma ideia, na parcial desta semana, ou seja, de segunda-feira até ontem, a laranja-pera registrou média de R$ 44,28 a caixa, o que representa um aumento de 2,66% na comparação com a semana passada. E a seguir, o agronegócio paulista volta a criar empregos e tem o melhor abril dos últimos 4 anos. E ainda, transição energética e alimentar tem atraído investimentos externos em startups. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. A transição energética e alimentar tem atraído investimentos externos em startups que buscam inovações tecnológicas para a descarbonização no processo produtivo. Aqui no Brasil e em outros países da América Latina, as startups do agro têm investido em criar soluções tecnológicas para elevar a produção dentro da porteira e, assim, atender a crescente demanda global por alimentos e energia. Pesquisadores e investidores brasileiros e também internacionais buscam dentro do mundo tropical novidades tecnológicas dentro da porteira para fornecer alimento e energia em um mundo com 8 bilhões de habitantes. Essa empresa acredita que os pequenos e médios produtores precisam se preparar para essa nova realidade. Fazendas de médio e menor porte vai passar por um processo de transformação importante nos próximos anos, principalmente sobre o ângulo de gestão da fazenda e governança. Acredito que é uma oportunidade enorme para o Brasil se desenvolver muito esse perfil de propriedade. As fazendas vão começar a adotar sistema de gestão e, junto disso, práticas cada vez mais sustentáveis. Essa transição energética e alimentar tem atraído investimentos externos em startups que buscam inovações tecnológicas para a descarbonização no processo produtivo, melhor eficiência na produção, além de criar estratégias de redução às mudanças climáticas. Hoje, com tecnologia, você está conseguindo gerar dados em tempo real, de uma forma eficiente, né, através do satélite e outras telemetria. E com esses dados, a emergência de inteligência artificial vai juntar todos esses dados e criar soluções para o produtor produzir mais eficiente. Esse cenário é promissor e conta com uma parceria importante, a ciência. O Brasil tem pelo menos 1.500 startups do agro que atuam em parceria com a Embrapa. Hoje nós temos mais de 1.500 startups que estão fazendo um belo trabalho em parceria com a Embrapa para desenvolver soluções para os principais problemas da agricultura, da pecuária e do setor florestal brasileiro. Tem soluções que vão desde a produção de sementes, passando pelo campo, por fertilizantes, por pesticidas, chegando até embalagens e rastreabilidade. Esse ecossistema de inovação ajuda a Embrapa, o setor produtivo e startups a continuar desenvolvendo a agricultura movida à ciência no Brasil. E a gente continua falando sobre tecnologia no campo, né? Aqui no Jornal Terra Viva, a gente sempre destaca a importância da rastreabilidade dos produtos agropecuários, um meio de promover, né, a transparência nos negócios e, no caso do agro, comprovar a origem dos alimentos.
E uma startup brasileira criou uma tecnologia inovadora de rastreamento de commodities, como soja e milho, que já está disponível no mercado. Quem explica melhor para a gente como funciona essa ferramenta é o Diogo dos Santos, cofundador e diretor de crescimento da Gávea, primeira bolsa de commodities do mundo em blockchains. Diogo, muito obrigado por atender a gente, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui no Jornal Terra Viva. Eu que agradeço, Vinícius, é um prazer estar aqui com vocês. Bom poder falar de tecnologia também, né? E a gente sabe, né, a rastreabilidade dos produtos do agro, essa rastreabilidade é um caminho sem volta, né? Qual que é a importância, né, da gente conhecer, então, desde a origem até o destino final dos produtos agropecuários, hein? É super relevante, né, quando a gente fala do mercado brasileiro de commodities, que sofre com um valor muito mais percebido do que o valor real, né? A gente tem uma agricultura extremamente sustentável, extremamente em conformidade ambiental, né, com legalidade, mas ainda a gente tem uma imagem errônea, né, fora do país, que a gente faz as coisas de maneira incorreta aqui na nossa agricultura. Então, a gente está agregando tecnologia nesse processo para mostrar para o mundo que a produção de alimentos aqui no Brasil, ela segue todas as normas necessárias, está dentro da conformidade ambiental, está dentro da sustentabilidade. E aí, com tecnologia, a gente está ajudando a colocar os produtos brasileiros no mundo, dando transparência para esse processo. Perfeito. Então, conta um pouquinho para a gente, né, como é que funciona essa tecnologia que vocês desenvolveram, né, para rastreabilidade, principalmente de commodities, é isso? Isso. A Gávea, ela criou um sistema, né, de tokenização dos ativos agrícolas, né, no blockchain. Então, a gente captura a origem de produção dos produtos, né, roda as checagens ambientais dentro das agências regulatórias, IBAMA, SEMA, Ministério Público do Trabalho. Já utilizamos as bases da Copérnicos, né, que é a tecnologia, que é a base de dados que o Parlamento Europeu aprovou como base de dados para o desflorestamento, né, para validar a origem desses produtos que são produzidos aqui. E aí a gente entrega isso em tempo real no momento da negociação. Então, quando um produtor vai negociar com uma trading ou com um distribuidor de insumos, fazer um barter, ele cria o seu produto dentro da plataforma, a gente tokeniza, que é o nome técnico que a gente dá para criar o ativo digital que representa aquele ativo físico, né? E aí, quando você tem troca de posse desse produto dentro da plataforma, o comprador ele consegue enxergar onde foi produzido e a legalidade e todas as informações relevantes sobre aquela origem de produção. E aí, quando esse comprador repassa esse produto para um distribuidor internacional e que esse, por sua vez, repassa para um consumidor final na Europa ou na Ásia, esse consumidor final consegue, em tempo real, enxergar que aquele produto foi produzido numa origem e que essa origem tem toda a legalidade conforme os parâmetros de conformidade ambiental. Muito interessante. Pensando já realmente lá no futuro também, né? Como você citou, essa questão, né, da Europa exigindo aqui alguns produtos brasileiros, né? Não tenham sido de áreas de desmatamento. Então, uma grande polêmica ainda sendo debatida, né? Agora, para a gente entender um pouquinho também do trabalho de vocês, hoje, qual que é o volume negociado, né? Até agora pela startup com essas commodities, né? A gente tem dois produtos, né? A gente tem um produto de Open Market, que é a Bolsa. A gente teve uma atração de cerca de 300 mil toneladas negociadas já dentro da Bolsa. Hoje a gente está trabalhando com um produto novo, que são os ambientes privados de negociação. A gente entrega para os mais diferentes usuários que a gente pode ter, para uma trading, para uma revenda, para uma indústria, para um consumidor final, né, do mercado consumidor na Europa ou na Ásia, onde eles criam a própria plataforma, né, e negociam seus produtos, tanto a venda de insumos, faz o barter com o produtor, pega aquele produto, a soja, o milho, o algodão, e aí tokeniza ele e consegue entregar essa rastreabilidade. Então, a gente teve no Open Market, a gente teve cerca de 300 mil toneladas já negociadas, e nesse novo produto que a gente lançou há pouco tempo, a gente está trazendo as empresas para terem seus próprios ambientes, trazerem seus clientes para negociar com elas, com toda a segurança do blockchain e toda a rastreabilidade que ele consegue entregar. Perfeito, a gente tem mais um tempinho aqui, Diogo. Eu queria que você falasse também sobre esse avanço que o país vem tendo, né, também nas soluções ESG. Vocês também têm um programa voltado para esse conceito, para a implantação desse conceito? O ESG começa na conformidade ambiental, né? Você não tem a sustentabilidade, você não tem, ela não fica completa se você não começa com a conformidade ambiental, que é o que a gente entrega. Mas a gente consegue acoplar qualquer
nível de sustentabilidade, né? Se você tiver uma certificação de sustentabilidade, o que é relevante para a indústria, a gente consegue trazer de uma base de dados e registrar no blockchain e entregar de maneira em tempo real, no tempo da negociação, todas aquelas informações que agregam valor, que terminam com esse valor percebido que a agricultura brasileira não é sustentável, que a agricultura brasileira não está dentro das regras legais, né? Então, a gente consegue, para as empresas que criam os ambientes delas, falar, eu tenho uma base de dados relevante que eu preciso usar, e o exemplo foi que a gente em pouco tempo colocou a Copérnicos para estar regular com a vontade do mercado europeu, né? A gente também consegue falar colocar índices de sustentabilidade, consegue colocar certificações específicas, a gente consegue moldar este ambiente negocial onde as pessoas vão transacionar as informações relevantes para gerar esse tipo de rastreabilidade. A gente, só usando como exemplo, a gente foi a primeira empresa, né, que conseguiu provar num negócio de 60 mil toneladas, que saiu de 5 produtores no estado do Mato Grosso, que passou por um exportador. Esse exportador passou por um distribuidor internacional, entregou para uma entidade legal na Suíça, mas com a entrega física dos produtos em Roterdã, na Holanda, e aí a gente conseguiu mostrar para essa entidade na Suíça, que é uma trading company, que os produtos que ela comprou, que foram entregues em Roterdã, eles estavam todos legalmente dentro das normas legais de conformidade ambiental, e eles conseguiram ver isso em tempo real no momento que estavam negociando. Muito interessante, né? Realmente o futuro já está presente aqui, né, Diogo, para a gente, e que essa tecnologia possa ajudar realmente muitos produtores, muitos investidores, né? Qual que é a expectativa de vocês? A expectativa, a gente está assim, uma expectativa muito boa de trazer cada vez mais empresas para criarem os ambientes delas, né? Para ter o relacionamento com o produtor, fazer os negócios dentro da Gávea e com esses negócios eles conseguirem dar essa rastreabilidade, a gente entregar essa rastreabilidade, essa conformidade ambiental para o consumidor final até na Europa. Então, a gente quer participar de todas as etapas da cadeia de custódia, né? Desde o produtor até uma revenda agrícola, uma trading company ou uma indústria, e a gente tem a capacidade, inclusive, de, com esses tokens, né, a gente pode transformar um token de soja num token de farelo e óleo e isso ser exportado, então ajudar na industrialização dos produtos aqui, é uma industrialização com rastreabilidade também. Então, a gente acredita que a gente está trazendo muita gente relevante para dentro do processo que a gente criou, e a gente está muito animado em ajudar a agricultura brasileira, como eu te falei, ela ter a visão cada vez mais fácil, em tempo real, no momento das negociações, que ela é uma agricultura sustentável, que é uma agricultura dentro das normas legais de conformidade ambiental. Perfeito. Diogo, quero agradecer muito sua participação com a gente aqui no Jornal Terra Viva. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito sucesso, viu? Obrigado, eu que agradeço, viu, Vinícius? Obrigado. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado. E sexta-feira é dia de Giro Brasil, com as principais notícias do agronegócio nesta semana em todo o país. O agronegócio paulista voltou a criar empregos e teve o melhor abril dos últimos 4 anos. O setor terminou o mês com saldo positivo de contratações. O número de admissões superou o de demissões em 3.800 vagas, de acordo com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No período, o agro foi o setor que apresentou o maior crescimento percentual no estoque de empregos em relação a março. O resultado positivo do mês foi puxado principalmente pela cana-de-açúcar, seguida pelas atividades de apoio à agricultura, como preparação da lavoura, das culturas como milho e café e atividades de apoio à produção florestal. Com cotação em baixa, a comercialização da safra recorde de soja ainda está lenta no Paraná. Na média das últimas safras, a comercialização chegava a superar 70% da produção nesse período. A queda nos preços da oleaginosa faz com que o produtor que tem possibilidade de armazenar acabe segurando mais o produto. O preço recebido pelo produtor de soja pela saca está em torno de R$ 119, redução de aproximadamente 32% na comparação com junho de 2022, quando a cotação atingia R$ 76.
Aqui no Ibanez Rocha acaba de lançar oficialmente o início das obras de revisão do canal de irrigação do rodeador na região de Brasília. O novo canal, extensão de 11 km, deve ser entregue em 5 meses e vai beneficiar diretamente cerca de 100 propriedades rurais da região e 180 famílias. A revitalização dos canais de irrigação em todo o DF é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, a Emater e a comunidade, além de outros órgãos parceiros. Foi firmado um acordo de cooperação técnica para o programa Águas Cristalinas na bacia hidrográfica do rio Uberaba. A iniciativa tem como objetivo revitalizar a região por meio das ações voluntárias dos produtores rurais parceiros, visando a infiltração da água no solo e a recarga das águas subterrâneas, com a redução do escoamento superficial da água da chuva. Espera-se mitigar a erosão e o assoreamento dos corpos d'água. Essa bacia hidrográfica é essencial para o abastecimento humano e para a atividade econômica rural de Uberaba. O programa é uma parceria entre a Emater Minas, a Codal e os produtores rurais da região. E a seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda, presidente Lula garante, em cúpula em Paris, que até 2030 o desmatamento será zerado na Amazônia. É daqui a pouco no Jornal Terra Viva. O presidente Lula participou hoje de uma cúpula em Paris. Em seu discurso, ele falou sobre as mudanças climáticas, voltou a garantir que até 2030 o desmatamento será zerado na Amazônia e destacou a matriz energética renovável do nosso país. Eu espero que todas as pessoas que prezam tanto a Amazônia, que admiram tanto a Amazônia, que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu espero que essas pessoas participem da COP25 no estado do Pará, para que tenham noção do que é realmente a Amazônia. Porque muita gente fala, mas pouca gente conhece. O Brasil é um país que tem uma matriz energética possivelmente da mais limpa do mundo. No campo do setor de energia elétrica, 87% da energia brasileira é renovável, contra 27% do restante do mundo. A única coisa que eu quero dizer para vocês nessa reunião é que a questão climática não é uma coisa secundária. E por isso o Brasil vai levar a cabo o controle do desmatamento. Por isso nós vamos colocar isso como uma questão de honra de até 2030 a gente acabar, com o desmatamento na Amazônia. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terras degradadas, não precisa cortar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho ou criar um gado. É só recuperar as terras degradadas. Nós enfrentamos o garimpo, nós enfrentamos o crime organizado e nós enfrentamos muitas vezes pessoas de má fé que querem tentar fazer com que nessa floresta se plante soja, se plante milho, se crie gado, quando na verdade não é necessário fazer isso. E fim de semana chegando, né? E todo mundo quer saber como fica a previsão do tempo em todo o país. Quem conta pra gente é a Luísa Cardoso. Neste sábado, a condição vai ser de tempo firme sobre a maior parte do país. Olha só, todas as áreas em amarelo, dá para perceber que vai ser, então, a incidência de sol com baixa nebulosidade. Além disso, chove no Rio Grande do Sul, mas é de maneira muito pouco expressiva, de baixo volume acumulado. Mesma condição para a maior parte do norte do país e na costa leste do Nordeste, a chuva ainda deve ocorrer de maneira mais expressiva, principalmente entre o litoral norte da Bahia, Sergipe e Alagoas. Falando nas temperaturas deste sábado, máxima de 31 graus em São Luís, 29 em Natal, 28 em Salvador
e 26 em Porto Alegre. As temperaturas voltam a ficar um pouco mais elevadas no sul do país neste final de semana. Falando na chuva, ainda devem ficar concentradas no norte do país e mesmo assim acontecem com menor volume acumulado se a gente for comparar com a semana passada. Pancadas que intercalam períodos de sol, então favorecem principalmente os cultivos de inverno no sul do país. É o caso do trigo, aveia e também da cevada. Inclusive porque a umidade relativa do solo ainda deve permanecer boa por conta dessa chuva que acontece agora e ainda assim há condição de tempo firme para terminar a semeadura desses cereais. Em relação ao tempo firme de boa parte do país, o sol aparece marcando muita presença, então essa alta radiação solar pode ainda secar o solo em boa parte do Mato Piba e norte de Minas Gerais. Então prejudica alguns produtores de milho segunda safra, feijão segunda safra e também algumas regiões de trigo, como é o caso de Goiás e o leste de Mato Grosso. Na próxima semana, condição prevalece a mesma. Chuva concentrada no norte, umidade muito bem-vinda para a soja de Roraima. Na costa leste do Nordeste, entre 10 e 20 milímetros são esperados e no sul do país a chuva aumenta. Ainda assim, esses 20 milímetros para um período de 5 dias não é um acumulado tão expressivo. Lembrando que as temperaturas no sul ainda devem ficar baixas, mas não há previsão de geada para os próximos dias. Hoje é um dia muito especial aqui para a gente. O canal Terra Viva chega à maioridade com um dos principais veículos de comunicação do agronegócio brasileiro. Já são 18 anos compartilhando informações deste segmento tão importante para a economia do país, com presença nas 5 regiões do Brasil. E olha só, alguns dos nossos parceiros, ao longo dos anos, também estão celebrando a data. 18 anos do canal Terra Viva, 18 anos da Mega Leite. Canal Terra Viva e Mega Leite e Girolando, uma parceria que vem sendo construída ao longo desses últimos 18 anos. Uma parceria que tem dado certo, levando toda a informação do campo, tudo que nós fazemos enquanto Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, enquanto nós fazemos como Mega Leite, levando essa informação ao produtor rural do Brasil. Parabéns, canal Terra Viva, pelos 18 anos. Parabéns à Mega Leite. O Terra Viva é um dos grandes incentivadores da pecuária e do agronegócio como um todo. Nesses 18 anos, tem muito do que se orgulhar. E é claro que nós da BCZ também temos boas histórias para contar dessa parceria tão duradoura. Do fomento à pecuária zebuína aos grandes eventos, o canal Terra Viva sempre esteve presente. E parabéns, e que venham muitos e muitos anos de comunicação para o agro. É muito gratificante nós termos um relacionamento já que vai para a maioridade, para os 18 anos, e ter muito respeito e principalmente muito profissionalismo envolvido sempre, porque temos os mesmos ideais de fazer cada dia melhor para os mais competentes e exigentes produtores rurais do Brasil. Terra Viva e Estância Bahia é sucesso sempre. E em nome aqui do canal Terra Viva, agradecemos o carinho e a confiança dos nossos parceiros e também a você de casa, produtor rural, que nos presenteia todos os dias com a sua preciosa audiência e companhia. Aproveito também para agradecer a direção do canal Terra Viva e a todos os meus colegas de redação. Como repórter e apresentador, fico muito feliz em poder contribuir com essa importante história do canal. Então, uma boa noite a todos. Nós voltamos na segunda-feira, às 6h45 da noite. Tenha um ótimo fim de semana e vida longa ao canal Terra Viva.